A Prefeitura de Teresina colocou os alunos em primeiro lugar, colocou os professores em primeiro lugar, colocou as mães e os pais em primeiro lugar, colocou os profissionais de educação em primeiro lugar, universalizou o acesso à educação, investiu em novas escolas, novas creches, na qualificação dos professores, na gestão da educação, e a avaliação do Ministério da Educação mostrou que Teresina é a primeira em educação pública entre todas as capitais brasileiras. Tivemos as melhores notas tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do ensino fundamental. Um motivo de orgulho para a cidade que colocou a educação em primeiro lugar e hoje é primeiro lugar em educação. Prefeitura de Teresina. Educação em primeiro lugar. Foram vocês que colocaram Teresina no primeiro lugar entre todas as capitais do Brasil. Isto é uma honra para todos nós. Não importa o quanto fazemos, e sim o quanto de amor colocamos naquilo que fazemos. O que nós estamos buscando construir aqui é um sonho de todo educador, todos juntos. Que a educação não pode ser uma prioridade, ela tem que ser a prioridade. Mas só acontece um resultado desse do IDEB por causa do trabalho dele lá na escola. Nós vamos ensinar mais, vamos ensinar melhor e os meninos vão aprender mais e vão aprender melhor. Estamos de volta com a segunda edição do Educar, um programa dedicado aos professores, tratando de educação, tratando inclusive das cobranças que a própria sociedade faz a esses profissionais. Aqui com a gente, os nossos convidados, a Érica Bezerra, que é diretora pedagógica da Faculdade Sesvale. Temos também aqui o Valdiran Lopes, ele que é diretor do Colégio Alciste, e também a Cristina Miranda, que é psicopedagoga. Inclusive, professor Valdiran, antes de ir para o intervalo, a gente estava falando dessa questão do isolamento que hoje a tecnologia, inclusive o celular, ele vem provocando. E o senhor falou que existia aí a proposta de fazer com que as crianças pudessem ser educadas dentro de casa. Isso é considerado um absurdo, não? O Supremo, graças a Deus, derrubou, né? Mês passado, o Supremo derrubou essa colocação que alguns pais, eles se posicionaram no sentido de educar seus próprios pais em casa. Educando seus filhos em casa, tira o filho daquele convívio, né? Do convívio social, da interação com o outro, que isso fortalece o profissional. Não adianta só o profissional ir para o mercado de trabalho com conhecimento. A escola ela não pode também ter somente essa preocupação em repassar o conhecimento. A escola não é esse objetivo fechado. A escola ela vai mais além desse simples objetivo, essa interação. E é no convívio mesmo da escola que esses relacionamentos se acontecem e o aluno se fortalece. Isso basicamente bem nas séries iniciais na educação básica, para que ele chegue ao ensino superior com os seus valores, com as suas características próprias para o ensino superior. A professora Érica estava falando também que a grande preocupação das faculdades hoje e das universidades, que a professora Cristina também frisou bem, é essa imaturidade do aluno estar na educação superior. Por quê? Porque ele chega lá sem as suas habilidades desenvolvidas. Por quê? Porque ele está cada vez mais isolado. Isso a tecnologia é um grande instrumento que leva ele a isso. Agora,
A gente já falou aqui de cobranças, inclusive a professora Érica falou no começo, eu disse que a gente ia voltar nesse ponto, da questão do desafio do professor dentro da sala de aula. Hoje, como tornar uma aula atrativa sem a tecnologia? É possível? É possível. Tá difícil, mas é possível, né? A professora Cristina falou na simpatia que se tem pelo professor, né? Então, eu me recordo que a cada ano que eu ia galgando como aluno, eu ia passando a gostar de disciplinas de acordo com como eu gostava do professor. Então, o professor, ele ainda é essa chave, ele ainda tem esse grande trunfo de tornar a aula agradável. Só se consegue aprender se você tem empatia pelo professor. E isso o professor tem que passar, essa segurança. Ainda é possível se dar uma aula sem tecnologia. A tecnologia mais importante para repassar o conhecimento ainda é o professor, né? Um quadro é uma tecnologia. Então, o professor, ele não deve estar preocupado também em dar uma boa aula só se ele tiver recursos tecnológicos avançados. Ele vai dar essa aula, lógico que ela vai ficar mais atrativa. O conhecimento, ele vai ser passado com mais rapidez. Mas a preocupação nossa não é na velocidade que se passa esse conhecimento, mas sim na fixação que ele vai ficar para o aluno, que é o nosso maior objetivo. Então, existem disciplinas, lógico que uma tecnologia, ela torna a aula mais atrativa. Química, física, geografia, sem dúvida. Um recurso multidisciplinar nas mãos do professor, o professor sabendo utilizar, que eu volto também a puxar essa questão. Não basta o professor está lotado de tecnologia, não basta a escola se preparar somente em aparar essa tecnologia para que o conhecimento seja repassado, sem formar o professor. Escola tecnologicamente preparada não é sinal e nem garantia de um bom aprendizado. A garantia de um bom aprendizado é quando o professor é preparado, quando o professor sabe lidar com aquele conhecimento e consegue tirar a atenção do seu aluno para aquilo que ele está ensinando. Eu acho que o grande ponto que a gente tem que levar em consideração também, dentro do que o professor está colocando, é que o professor sempre será o elo nesse processo da informação e do conhecimento. Isso é indiscutível. Não tem o que se questionar. Você pode ter qualquer elemento tecnológico, mas a informação que o professor detém, a troca de experiência que ele vai gerar com aquele grupo de aluno, é o que vai fazer com que ele mantenha a aula dele saudável e o processo de aprendizado do aluno se dê com uma eficiência maior. Então, o que nós precisamos nos ater é que muitas vezes o professor, ele tem medo de estar dentro da sala de aula, Nádia, porque o aluno está com o recurso tecnológico na mão. E esse preparo do professor, ele independe do aluno, do recurso, ele está na base de formação e de conhecimento dele. Então, o que a gente precisa ter claro e entender é que o recurso, ele sempre vai existir, ele já existiu anteriormente. Quando nós tínhamos o retroprojetor, o mimeógrafo, essa geração que pegou esses recursos, naquele momento eram recursos altamente tecnológicos para aquele período. O que nós temos hoje é uma exigência maior do processo de formação e de ensino do próprio professor. Esse ponto eu quero chamar muita atenção. O desafio nosso em sala de aula é estarmos cada dia mais preparados e termos sim a humildade de reconhecer que ao questionamento de um aluno, nós não somos obrigados a responder tudo que o aluno nos pergunta, até porque somos seres humanos e estamos num processo de formação. Então tem situações que às vezes o professor se encontra desconfortável porque o aluno faz um questionamento e naquele momento ele não tem a resposta. E ele não é obrigado a ter, mas isso é uma construção do processo com o aluno. Então, um elemento importante. Hoje você consegue, em diversas disciplinas, em várias áreas, trabalhar sem recurso tecnológico nenhum. Por quê? Porque o aluno, como o professor colocou, ele tem que ter a empatia, a credibilidade, a confiança, ela é dada ao professor. Então, quando eu estou numa sala de aula, trabalhando um determinado conteúdo e eu mostro para o meu aluno que ele tem o recurso tecnológico para pesquisar, mas que a doutrina base daquele conteúdo é da década de 80, 70 e sem aquela base
não teria como se evoluir, eu estou mostrando para ele que o recurso tecnológico é importante, que o acesso é importante, mas que a construção do conhecimento que ele precisa fazer tem uma história. Então, quando eu estou trabalhando educação, eu estou trabalhando história, eu estou trabalhando relação com a sociedade. Eu não posso desassociar isso de maneira nenhuma. E aí eu acho que entra também muito a questão da criatividade, né? Eu vou falar aqui dos professores de cursinhos, mas professores de universidade também, de ensino fundamental, tem alguns que chegam a dar um show e recebem parabéns, porque eu acredito que eles percebem ali a melhor forma, conhecendo seus alunos, de fazer com que eles realmente captem o que ele está tentando passar, e aí às vezes faz uma música, faz um pequeno espetáculo, um teatro, alguma coisa, e acabo ganhando, inclusive, né, a empatia, como o senhor falou agora há pouco. Porque a tecnologia hoje, ela não é mais um fato, ela é uma realidade. Ela já vai junto com o aluno. O aluno já leva essa tecnologia para dentro da sala de aula quando ele adentra com um celular, com um tablet. Agora vai da criatividade, da sensatez do professor saber utilizar aquele recurso que o aluno está levando. Se vai utilizar a favor dele ou se vai utilizar contra o próprio professor. Porque o professor que não tem a habilidade de saber utilizar aquela tecnologia que seja oferecida pela escola ou que seja levada pelo aluno, se ele não souber levar aquilo dali a seu favor, ele consegue desfazer o conhecimento, atrapalhar. Entendeu? Nesse aspecto, Nádia, a gente tem exemplos variados. Vamos pegar um exemplo em duas áreas aqui que o nosso estado é muito, muito forte. Quando a gente vai para a área, por exemplo, do direito, era muito comum a gente ver um aluno de direito, né, com a Constituição na mão. Hoje, um professor de direito constitucional trabalha direito constitucional com o uso do recurso tecnológico. O aluno acessa a Constituição, o aluno acessa o site do Supremo Tribunal Federal, o aluno tem uma agilidade maior nessa construção. Na área de cálculo, administração, contabilidade, a gente tinha há 10 anos atrás o uso, por exemplo, de uma calculadora financeira que era extremamente cara para o aluno. Hoje ele baixa o aplicativo dessa calculadora no celular e o professor consegue fazer o trabalho da disciplina dele e o aluno utilizando o recurso. O que a gente precisa é observar que é uma preocupação que nós temos, e eu vou retomar dentro desse ponto. Hoje a gente tem o que nós conhecemos, os professores que são shows. Tem professor que trabalha a aula dele com o mapa mental no quadro, tem professor que trabalha com o painel, tem professor resgatando ainda a cartolina, tem professor trabalhando teatro, tem professor trabalhando música. A gente tem vários recursos aí e o professor vai fazendo essa adequação. Mas antes dele adequar qualquer metodologia de ensino, ele tem que deter o conhecimento daquele conteúdo. Vamos continuar já falando mais sobre essa questão, só que depois do intervalo. Você que está em casa, continua com a gente. Já o Educar retorna com muito mais. A Prefeitura de Teresina colocou os alunos em primeiro lugar, colocou os professores em primeiro lugar, colocou as mães e os pais em primeiro lugar, colocou os profissionais de educação em primeiro lugar, universalizou o acesso à educação, investiu em novas escolas, novas creches, na qualificação dos professores, na gestão da educação, e a avaliação do Ministério da Educação mostrou que Teresina é a primeira em educação pública entre todas as capitais brasileiras. Tivemos as melhores notas tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do ensino fundamental. Um motivo de orgulho para a cidade que colocou a educação em primeiro lugar e hoje é primeiro lugar em educação. Prefeitura de Teresina. Educação em primeiro lugar. Foram vocês que colocaram Teresina no primeiro lugar entre todas as capitais do Brasil. Isto é uma honra para todos nós.
Não importa o quanto fazemos, e sim o quanto de amor colocamos naquilo que fazemos. O que nós estamos buscando construir aqui é um sonho de todo educador, todos juntos, que a educação não pode ser uma prioridade, ela tem que ser a prioridade. Mas só acontece um resultado desse do IDEB por causa do trabalho feito lá na escola. Nós vamos ensinar mais, vamos ensinar melhor e os meninos vão aprender mais e vão aprender melhor.